Será que é possível ver o futuro dos nossos pacientes? Os olhos de pessoas comuns nunca vão ver o que os olhos de um profissional observam. MIUS nada mais é do que uma sigla em inglês que pode ser traduzida para a Escala Modificada de Alerta Precoce. Em inglês é Modified Early Warning Score. E essa escala serve exatamente para que a gente consiga avaliar o nosso paciente de unidade de internação de uma forma mais objetiva, usando como base os sinais vitais que esse paciente está apresentando para a gente. Então a nossa intenção aqui é justamente de decifrar esse paciente para que a gente consiga detectar precocemente se ele está entrando em um critério de gravidade. Esse é o grande ponto do score: identificar o paciente antes que ele se torne um paciente grave. Esse score foi feito justamente para os pacientes que estão internados em enfermarias. Ele é um score feito para otimizar a vigilância em determinados pacientes, justamente por ser um setor onde a gente tem menor vigilância associada a um menor dimensionamento. A escala vem justamente para favorecer nesse sentido. Vamos ver um pouco mais sobre essa escala. Essa é a tabela completa do score. Ela avalia principalmente 5 parâmetros que são essenciais para qualquer paciente internado dentro de um hospital. São eles: nível de consciência, temperatura, frequência cardíaca, pressão sistólica e frequência respiratória. Esses são os 5 pontos principais que a escala usa como referência para justamente identificar se o nosso paciente está exibindo algum sinal de agravamento ou não. Quando nós observamos o score, eu quero que vocês comecem olhando comigo justamente para a coluna do meio. A coluna do meio, ela determina os parâmetros de normalidade de qualquer paciente internado em qualquer setor do hospital, tá? A partir daqui, observem bem essa escala. Cada vez que você avalia os sinais vitais, ela te dá a oportunidade de pontuar de acordo com os valores que você detectou naquele paciente. Então, aferir os sinais vitais, lança na escala de MIUS e pontua esse somatório para avaliar quantos pontos esse paciente fez dentro da sua avaliação. De 0 a 2 pontos é considerado o paciente basal. É esse paciente que a gente pretende em enfermaria. E ele vai ter os cuidados de vigilância dentro dos padrões normais, ou seja, sinais vitais aferidos de 6 em 6 horas, sem necessidade de tanta proximidade da equipe e nem de monitorização não invasiva, por exemplo, como um monitor multiparamétrico ligado nele. Numa visão geral da escala, quando você olha do meio para a esquerda, você consegue observar que os parâmetros são voltados a um padrão hipodinâmico. Bradicardia, bradipneia, por exemplo, hipotermia, enquanto que olhando da coluna do meio para a direita, você tem parâmetros hiperdinâmicos, hipertensão, taquipneia, frequência cardíaca aumentada. Então, a escala acaba sendo de uma avaliação relativamente fácil. A única exceção à regra em relação a hiperdinâmico ou hipodinâmico é associada aqui à primeira linha de cima, que é sobre o nível de consciência. Aqui você tem 4 letras: A, V, D e I. Essas 4 letras têm significado importante. O A significa alerta. É aquele paciente ao qual você chega no leito e ele se encontra alerta, fala com você até dentro das limitações dele, mas ele se encontra acordado lá e com nível sensorial preservado. O V é relacionado ao paciente que passou a te responder somente verbalmente. Você teve que chamar pelo nome dele ou chamar por ele para que ele acordasse e interagisse com você. Isso não aconteceu naturalmente, foi necessário o seu chamado. O D é relacionado ao paciente que só responde à dor. Isso já é um sinal de criticidade. O paciente que só responde à dor, desde que isso não seja um padrão prévio, um paciente com Alzheimer, por exemplo, que já tinha uma resposta prejudicada, se isso for um achado novo, isso tem uma importância clínica muito grande. Assim como o I,
que significa inconsciência. O paciente que é encontrado inconsciente, ele deve receber atendimento da equipe multidisciplinar imediatamente. Esse paciente é um paciente em potencial parada cardiorrespiratória ou migrando para uma parada cardiorrespiratória. Então, ele merece atenção total da equipe. Uma das coisas mais importantes nesse raciocínio aqui é justamente esse. Se o seu paciente alterou o nível de consciência, ele ganha importância. Um paciente que era previamente lúcido, orientado e acordado, e agora você encontra ele só respondendo a estímulo doloroso ou se encontra inconsciente, é sem dúvida nenhuma um sinal de gravidade que tem que ser abordado pela equipe multidisciplinar. A partir desse raciocínio, a gente chega num ponto interessante desse treinamento aqui. Todo paciente que pontuar de 3 a 5 é um paciente de vigilância intermediária, mas é justamente esse paciente que se torna um paciente grave. Se você não der a devida atenção para esse paciente que pontuou de 3 a 5 no score de Mills, ele é o paciente que vai te trazer a surpresa às 6h50 da manhã, de ter rebaixado o sensório ou de estar se tornando um paciente grave na cara da equipe inteira. Eu vou trazer um exemplo bem clássico para vocês para a gente avaliar junto. Pensa num paciente que internou por sepse pulmonar, por exemplo, idoso, que agora está apresentando uma temperatura de 38,7 e uma frequência cardíaca de 105. Na escala de Mills aqui, ele pontuaria 3 pontos. Se você classificasse ele segundo a escala de Mills, ele entraria no padrão de 3 a 5, que seria um paciente de atenção. Ele receberia sinais vitais de 4 em 4 horas e seria avaliado de maneira mais próxima pela equipe multidisciplinar. Todo mundo ia olhar para esse paciente procurando a origem dessa alteração de sinais vitais. Isso é um padrão de sepse muito claro, muito comum até, em unidade de internação ou em qualquer lugar do hospital. Agora, pode ser que esse paciente tenha um acesso antigo que tenha que ser retirado ou que ele precise mudar o espectro do antibiótico que ele está usando. Só que, se você não determinar esse grau de atenção para esse paciente, muitas vezes ele passa simplesmente batido. E quando você vê, ele já está rebaixando o sensório, já está piorando o padrão ventilatório, e ele deixa de ser um paciente dentro de um nível de atenção para ser um paciente dentro de um nível de gravidade. Então é para isso que serve a escala de Mills, para que você consiga identificar antes e abordar antes que ele vá para uma UTI. Aqui na nossa instituição, esse paciente que se enquadra entre o Mills de 3 a 5, que é o paciente de nível de alerta, ele vai receber uma placa na porta, que é uma placa magnética, que vai identificar esse paciente como paciente de risco dentro do score de Mills. Esse paciente vai ter os seus sinais vitais aferidos de 4 em 4 horas. Então, reforçando com vocês aqui, de 4 em 4 horas, justamente para que você tenha uma vigilância mais próxima, para que as pessoas passem mais vezes dentro do quarto desse paciente. E mais a fundo ainda, se você definir um paciente com Mills de 3 a 5, comece a pensar na origem da alteração. Por que esse paciente está apresentando sinais vitais alterados? O que nele está me fazendo necessitar de mais atenção? Porque depois ele vai acabar piorando se você não der devida atenção e vai acabar indo para uma UTI. Agora, é importante, todo paciente que pontua Mills acima de 5, ele deve ser considerado um paciente potencialmente grave. Esse estudo aqui recente da RBTI, de 2020, demonstrou exatamente isso. Mills acima de 6 foi altamente específico para reinternação de pacientes em unidade de terapia intensiva. 90% dos pacientes desse estudo que pontuaram Mills acima de 6 foram para uma UTI. É esse paciente que a gente procura dar a devida atenção, mas antes que ele evolua com esse padrão. Esse paciente ele deve ser avaliado imediatamente pela equipe médica, porque ele é um forte candidato para ir para uma UTI. Agora imagina o seu cenário, você numa enfermaria, com equipe que tende a ser de menor dimensionamento, tendo que lidar com um paciente crítico. A intenção do Mills é justamente avaliar esses pacientes para que você não precise passar por isso. Esse paciente com Mills acima de 5, até que ele seja avaliado e tudo relativo a ele seja definido,
e vai receber sinais vitais de 1 em 1 hora. Ou seja, a observação da equipe vai ser muito estreita. As pessoas vão ter que estar olhando para esse paciente. E mais do que sinais de 1 em 1 hora, esse paciente recebe monitorização não invasiva. Você vai colocar um monitor disponível para esse paciente e ele vai ter a monitorização básica dos sinais vitais feitas com auxílio de um monitor, para que você consiga praticar sua assistência de uma maneira mais fácil e para que ele receba a vigilância adequada até que ele receba o destino final. Para a gente finalizar aqui, resta um paciente que a gente não falou ainda, que é o paciente recém-admitido na enfermaria. Esse paciente ele vai ter os sinais vitais avaliados de 2 em 2 horas nas primeiras 6 horas depois da admissão. Não que ele seja necessariamente um paciente grave, mas é porque a gente ainda não conhece esse paciente e ele merece uma avaliação mais próxima. Depois dessas 6 horas, que vão dar aí 3 avaliações consecutivas dos sinais vitais, a gente já vai ter uma noção melhor se esse paciente é realmente um paciente basal, digno de estar internado ali numa enfermaria, ou se ele é um paciente instável que deve ser avaliado para ir para uma unidade de terapia intensiva, por exemplo. Para finalizar esse treinamento, é aquilo que a gente sempre fala. A gente tem que deixar tudo registrado em prontuário no final, porque além de você garantir esse nível de jurisprudência, você vai ter documentado tudo o que aconteceu com o seu paciente. Tá? Então não se esqueça, registre no prontuário, no nosso caso, prontuário eletrônico, e daqui para frente, só felicidade na enfermaria, beleza? Sem paciente grave na unidade de internação. Valeu!